Tá gravando. Quem é que entrou agora? Eliane. Peraí. Margarete, Eliane. Eu acho que está todo mundo aqui, tá? Está todo mundo participando. Pronto, Paulo, pode continuar, tá? Você quer que eu volte um pouquinho, Tarsila? Não, só foi um resuminho, bem resumido, tá? Ok. Bom, então, só para nós adentrarmos aqui os mecanismos de defesa do ego, né? Então, recordando breve. Oi? Peraí. Eu não quero desativar o som de todo mundo, não. Peraí, como é que eu abro o seu som? Espera lá. Deixa eu ver mais. Abri o meu som. Pronto, tá ótimo. É isso. Bom, então, para darmos sequência aqui no nosso estudo, né? Resumindo brevemente a respeito do ego, né? Então, o ego é essa instância psíquica que nós precisamos, né, para nos relacionarmos, né, com a vida consciente. O ego é esse sujeito onde os nossos conteúdos inconscientes, eles são apresentados, né, e a cada encarnação nós temos um ego diferente, né, do ponto de vista espírita. Então, nós precisamos aí, pelo esquecimento, apagar aqueles personagens do passado e criar uma nova personalidade para que nós possamos nos realizarmos aqui nessa existência, né? E como foi dito aqui anteriormente, nós estávamos falando a respeito da persona, né? O ego, ele precisa da persona para se relacionar, né, com a vida, né, que nós temos. Então, para cada situação nossa, nós vamos colocar ali um personagem. Então, nós precisamos da persona. E essa persona, como dito anteriormente, ela vai querer sempre mostrar ali os seus aspectos positivos, né? Só vai querer mostrar ali o seu lado bom, né? A persona, ela é importante para a nossa vida social, né? Ela é como se fosse um contrato com a sociedade. Então, para determinados ambientes, para determinadas situações, nós vamos nos apresentar ali. Mas aqui tem o problema da sombra, né? Porque todos aqueles conteúdos que nós não gostamos em nós, tudo aquilo que nós não queremos ser, obviamente que nós não vamos mostrar isso, né, na nossa vida de relação. Então, no nosso processo de desenvolvimento, nós aprendemos que nós temos que ser respeitosos, cordiais, termos ética, agir educadamente e cumprir determinada agenda de valores e comportamentos. E nós entendemos que tudo aquilo que é ruim, que é vergonhoso, pecaminoso, que é feio, que é errado, né? Então veja que desde a nossa infância nós vamos aprendendo, isso é feio, isso é errado, não age assim. Então, muitas emoções como medo, tristeza, raiva, nós entendemos como coisas negativas. Então, para não parecermos menores, inadequados, ou para querer agradar, nós vamos recalcar essas emoções, sentimentos, esses comportamentos, porque o ego, ele não quer aceitar essa parte ruim. O ego, ele quer mostrar apenas as qualidades e as virtudes, e como dito, muitas vezes ele não possui. Ele gostaria de ter, mas ele ainda não tem. Então o ego, o que que ele faz? Para não mostrar a parte ruim que existe em nós, mas que existe no outro, né? Porque essa é a visão do ego. Ele enxerga os conteúdos negativos no outro. Daqui nós podemos perceber, a partir desse ponto, a questão do julgamento. Toda vez que julgamos alguém, nós corremos um sério risco de estarmos fazendo uma análise muito boa de nós mesmos, né? E não do outro. Porque falamos muito bem daquilo que nós conhecemos em nós. Então, para não mostrar essa parte sombria em nós, aquilo que não é desejável que nós tenhamos, o ego vai se utilizar de alguns mecanismos de defesa. Então, funciona mais ou menos assim. O que está na sombra? Tudo aquilo que é resultante do nosso orgulho, do nosso egoísmo, dos nossos recalques, né? Então, orgulho. Nós temos lá soberba, vaidade, melindre, inveja, narcisismo. Resultantes do egoísmo: apego, ciúmes, indiferença, falta de empatia, compaixão, falta de empatia e compaixão, ingratidão, excesso de eu, crueldade, mentira. E nós temos os complexos, que são resultantes das nossas emoções desequilibradas. Todos os complexos estão na sombra. Então, ali estão os medos, os traumas,
as decepções, os sonhos não realizados. E aí, os sentimentos que eu quero aparentar ter: humildade, modéstia, lucidez, desapego, não posse afetiva, empatia, compaixão, caridade, amor ao próximo, altruísmo, né? E tantas outras coisas aí que nós aprendemos na doutrina espírita, né? Gratidão, segurança pessoal, equilíbrio emocional. Muito bem. Então vamos entender como é que o ego, ele usa de mecanismos de defesa para não mostrar esse lado que está lá em nós, como dito. Todo ego tem uma sombra, isso é inevitável, né? Então, a Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, ela vai dizer que nós temos ali um mecanismo de defesa chamado formação reativa. A Joana de Ângeles, ela vai chamar esse mecanismo de compensação. Eu acho que a palavra compensação para nós, ela é mais fácil de entender. Por quê? Porque, como diria o Jung, todo excesso esconde uma falta. Então, tudo aquilo que nós temos dificuldade dentro de nós vamos tentar compensar fora. E, geralmente, a compensação é por um comportamento exagerado. Então, tudo que é muito exagerado nos dá uma boa pista para nos conhecermos. Ainda que nós analisemos o outro, nós podemos usar o comportamento do outro, não para julgar e diminuir o outro, mas para olhar, observar e fazer a reflexão em nós, de pensarmos: será que eu faço isso? Será que isso está em mim? Né? Qual comportamento isso aqui traduz? Né? Então, a compensação é um mecanismo de defesa onde se procura compensar um comportamento negativo, substituindo por um aparentemente positivo. Mas ele vai ser caracterizado pelo exagero, pelo excesso das manifestações aparentemente positivas, né? Porque essa compensação, ela vai tentar desviar a atenção dos outros defeitos, né? Através da exacerbação de uma característica socialmente aceita, e muitas vezes até exigida, né, pelas pessoas como um comportamento que seja adequado, né? A Joana de Ângeles, ela fala algo muito bonitinho. Ela diz assim: o nosso desejo é de ir para o céu, para as colônias, e para isso nós adotamos posturas semelhantes às dos anjos, né? Mas adotar uma postura, um comportamento, não significa que nós fomos transformados internamente. É por isso que no centro espírita nós adotamos a postura do bom cristão, do servo do Cristo e tudo mais. Não que isso esteja errado, não é isso. Tem que ser assim mesmo. Mas nós temos que entender que quando nós saímos da casa espírita e vamos para a nossa casa, nós retornamos ao outro personagem. E esse outro personagem tem dificuldades, e nós precisamos olhar essas dificuldades, né? Então, veja, nesses comportamentos tem sempre um exagero, um excesso que, na verdade, mostra o contrário, né? E ela vai dizer assim: bom, as pessoas buscam refúgio nos ideais, especialmente nas doutrinas religiosas, né? Adotando ali comportamentos nobres, que nada mais são do que fuga da realidade, mascarando assim os nossos conflitos, né? Aquilo que o ego, ele quer esconder. Então, quem se preocupa em anunciar o que já conquistou moralmente, corre o risco de esquecer o que ainda tem a melhorar, né? Isso é uma coisa interessante para pensarmos. Bom, quais são os mecanismos de compensação? Puritanismo, fanatismo, vitimização, martírio, perfeccionismo e euforia. Eu vou falar rapidamente sobre cada um deles, tá? Bom, o puritanismo. O puritanismo, geralmente, é um indivíduo que exige de si mesmo e das demais pessoas uma pureza irreal, uma conduta impoluta, e que tem muita ênfase às questões sexuais. Então, ele olha tudo com esse olhar sexual, né? Qualquer coisa ligada à sexualidade o incomoda. Pode ser uma blusa decotada, uma calça apertada, uma saia curta, um casal se beijando, né? Então, aqui existe esse mecanismo de defesa, que é esse comportamento que tenta ali compensar desejos sexuais reprimidos e talvez uma vontade da pessoa levar uma vida promíscua, que a pessoa, consciente ou inconscientemente, ela se recusa a aceitar, né? Claro que isso pode ser resultado de uma educação muito castradora,
recebida em casa, de dogmas religiosos muito fortes, que colocam o sexo ali como pecado, né? Ou de culpas inconscientes vindo do passado, onde a pessoa acabou exagerando determinados comportamentos e agora ela tenta não cair em tentação, né? Então ela se reprime. Ao invés de olhar e acolher essa questão, ela acaba reprimindo. E tudo aquilo que nós reprimimos, né, acaba voltando com muita força para o nosso inconsciente, né? Então a pessoa pode demonstrar certa aversão por outros indivíduos que acabem demonstrando uma sexualidade mais aberta ou uma liberdade sexual. Isso a deixa com muita raiva, porque toca ali o seu desejo reprimido. E aí a pessoa se irrita, porque o outro mostra aquilo que inconscientemente o desejo inconsciente ali a pessoa tem de realizar. E a Joana vai dizer isso, né? O excesso de pudor, a exigência de pureza, surgem ali como compensações por um desejo sexual reprimido, que estão ali presentes no inconsciente do indivíduo, né? E aí o combate a isso, né, que fantasiamos, né, está presente em nós, né? E quando combatemos isso no outro, isso gera uma espécie de alívio em nós. É mais ou menos assim, uau, nossa, ainda bem que isso é dele, dela, isso aqui não é meu, porque eu sei que eu sou uma boa pessoa, porque eu sei que eu não tenho esse pecado, entre aspas, né? Então esse é o puritanismo. Bom, o fanatismo, né? O fanatismo é esse excesso de devotamento a uma causa, uma ideia, onde nós temos a impressão que a pessoa é muito devotada ali à causa ou ideal. Mas, na verdade, a Joana, no livro Ser Consciente, ela vai dizer assim, o fanatismo é resultado de uma segurança interior muito grande, pela legitimidade daquilo em que se pensa acreditar. Desse modo, a pessoa acaba compensando. E o Jung, ele vai ser muito certeiro, ele vai dizer assim, o fanatismo é sempre um sinal de uma dúvida interior. Então, a pessoa, ela precisa acreditar muito em alguma coisa fora, porque dentro ela não tem certeza. Então, nós vamos encontrar esse comportamento nas religiões, no futebol, na política, né? Então, o indivíduo, ele passa a expressar o ponto de vista dele, a opinião pessoal, a preferência individual, como uma verdade absoluta. E aí daquele que duvide ou questione isso, né? Então, a pessoa acaba se colocando numa rigidez muito grande, não se permitindo outros olhares e nem aceitar outros olhares, outros pontos de vista. Então, a sua verdade, ela se torna tirânica, né? Porque o fanático, ele vai abraçar uma causa, uma ideia, e ele vai acolher, obviamente, aqueles que lhe comunguem as ideias, por mais equivocada que essa ideia seja, né? E aí nós vamos encontrar, assim, grupos maiores, com uma visão sempre muito apaixonada, sem flexibilidade alguma, para aceitar outra opinião diversa da sua, porque, na verdade, né, na sua rigidez, eles acreditam que só a sua verdade existe, né? Então, Jung vai dizer assim, quando alguém está realmente convicto, ele é calmo, ele não é tirânico, né? Ele não se exaspera, né? E ele pode discutir a sua crença como um ponto de vista pessoal, sem ressentimento de espécie alguma, né? Como, por exemplo, no livro O que é o Espiritismo. Esse é um livro fantástico, onde nós vemos ali o Kardec desenvolvendo vários diálogos com pessoas que não comungavam a ideia do Espiritismo. Inclusive o padre. O diálogo com o padre é muito interessante, porque o Kardec mostra o seu ponto de vista. E em momento algum ele se altera. Em momento algum ele briga, né, ou ele cria confusão por conta daquilo que ele está defendendo. Então aqui não tem um fanatismo, aqui tem uma crença, tem um equilíbrio, né? Bom, outro mecanismo de defesa, a vitimização, né? A vitimização, geralmente, ela é fruto aqui do nosso complexo de inferioridade. Então, dentro do complexo de inferioridade, nós podemos desenvolver ali algumas vertentes. E a vitimização é uma delas. Então, a pessoa, ela vai se colocar como vítima do mundo, né? Como alguém que sempre vai buscar ali a piedade alheia, porque parece mesmo ter sido injustiçada de alguma maneira. Então, esse movimento de autopiedade que a pessoa possui, como um movimento ali interno de compensar
esse complexo de inferioridade que está lá na sua essência, né? Então ela está presa ali nesse sentimento de ser menor. Mas aqui, né, a questão da injustiça parece vir à tona, porque ela se sente injustiçada de alguma maneira, né? Ela não se acha credora do amor e que deve ser punida pelos erros, colocando-se ali de coitadinha para conseguir, muitas vezes, as migalhas de atenção, né? E aqui é interessante, porque no vitimismo tem sempre o movimento da pessoa querer chamar atenção para ela. Então ela se faz de coitada, ela se faz de vítima, porque em verdade ela se sente menor, inferior, mas ao mesmo tempo ela se aproveita disso como um movimento narcisista para se colocar no centro e no foco da atenção. Porque assim, né, ela vai fazendo esse movimento aqui de chamar atenção para ela, né, mas também de manipular as questões, né? Então a pessoa está ali sofrendo, ela se vitimiza mais do que o necessário. Porque quando a pessoa é vítima, o que acontece? Os outros são os algozes. E de alguma maneira ela vai encontrar eco aqui para dizer que ela não tem culpa de ser assim, que ela está assim porque de alguma maneira a sociedade foi injusta, o governo é injusto, a vida é injusta, que ninguém ajudou, que ninguém a socorreu. Daí a pessoa passa a culpar a família, o governo, Deus, e tem muitas vezes dificuldade em assumir responsabilidades por seus atos. E aí também, se fazendo de vítima, a pessoa gera atenção, ela gera um ganho secundário de afeto, e ao mesmo tempo pode acabar punindo as pessoas por exigir demais delas, por fazer com que elas doem seu tempo, a sua atenção. É como se fosse um cárcere para aquelas pessoas que estão ali ao seu redor, devotando algum tipo de ajuda, né? Isso acontece muito nos processos de depressão. A família que tem que lidar com uma pessoa depressiva, muitas vezes, acaba caindo nessa armadilha. Por isso que tem que saber lidar com a pessoa depressiva, para não se tornar também uma pessoa depressiva, senão a família inteira adoece. Bom, o outro mecanismo de defesa é o martírio. O martírio é conhecido popularmente também como o bonzinho, né? O bonzinho é aquela figura que nós sempre vamos encontrar na sociedade, e principalmente no centro espírita, no movimento espírita, que é aquela pessoa que está sempre disposta a se sacrificar para ajudar os outros. A pessoa tem muita dificuldade em falar não. Ela fala sim para tudo e para todos. E ela está sempre envolvida ali por uma ou mais vítimas para serem socorridas, né? No centro espírita, ela está sempre disposta a fazer tudo, todas as tarefas, né? E vai ficando nesse movimento. Bom, o comportamento do mártir aqui, ele também surge dessa sensação, desse sentimento de nos acharmos menores, inferiores, e para preencher isso, nós precisamos nos sentir amados, valorizados. E aí, nesse contexto, nós vamos desenvolver esse comportamento para tentar conseguir fora o que nós não conseguimos realizar dentro. Sermos amados, sermos aceitos de alguma maneira. Então a gente quer agradar, né? Então o bonzinho, ele está sempre querendo ser amado pelas pessoas e por isso acaba se anulando e fazendo pelos outros aquilo que muitas vezes ele não quer fazer. E depois ele sente raiva, acaba se culpando. Então ele está sempre querendo ser amado pelas pessoas, por isso ele se anula. E aí ele vai desenvolver esse comportamento onde tem muita dificuldade de falar não. E por não conseguir falar não, sente raiva, né? E por isso é muito comum que em algum momento o bonzinho ele se rebele. E aí ele vai mostrar essa raiva que vai se acumulando ali dentro dele. Isso ocorre porque, como ele faz esperando recompensa, ele está sempre esperando gratidão. E ele sempre vai receber ingratidão. Daí ele passa a acusar as pessoas de serem ingratas. Nossa, as pessoas são muito ingratas, o mundo é muito ingrato. Às vezes ele até muda de centro espírita falando que lá naquele centro espírita as pessoas são muito ingratas, muito injustas, não consegue valorizar o trabalho dele, né, ou dela. Então veja que é importante o indivíduo perceber isso, né, que aqui está o desafio. Se você sempre sente ingratidão das pessoas, pare e analise o seu comportamento. Será que você não está se anulando para conseguir uma migalhinha de afeto? Será que seu comportamento não está
pautado em anular a si mesmo para agradar os outros, será que se você disser não, ou se posicionar dessa maneira às pessoas, elas irão realmente se ofender ou deixar de gostar de você? Então tente dizer sim para você mesmo. Lembre-se de Jesus, né? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. E aí nós vamos deixar, né, essa máscara do bonzinho para entrarmos na virtude que é bondoso. Então tem o bonzinho e tem o bondoso. O bonzinho é sombrio, o bondoso é luz, porque há uma diferença. O bondoso, ele fala sim, ele fala não. O bonzinho só fala sim, ele não consegue falar não, porque ele está muito preocupado em ser aceito, tá? Bom, e o perfeccionismo, né? O perfeccionismo, ele é um movimento de compensação que também surge lá do nosso complexo de inferioridade. Então, do nosso complexo de inferioridade, pode eclodir aí muitas coisas, né? O vitimismo e o perfeccionismo, que é uma delas, né? O perfeccionismo é essa questão que pega muitas pessoas que se sentem menores, né? Então, o indivíduo ele vai tentar compensar o seu comportamento. E aí o perfeccionista é a pessoa que sempre vai procurar fazer tudo de uma maneira impecável. Está muito focada nos detalhes, na exatidão das coisas, tem uma preocupação enorme com o cumprimento de prazos, o aspecto estético do trabalho, daquilo que ela se propôs a desempenhar. Veja, não estou falando que isso seja ruim, tá? É o excesso disso, o excesso disso. Aquele excesso que desgasta a pessoa, que deixa a pessoa cansada, né? Então, ela tenta executar as suas tarefas, mas de maneira que não deixe margem para nenhum comentário negativo, só elogios. Mas não elogios comuns, tem que ser a sensação de que foi algo incrível, né? Então, a pessoa não consegue aceitar menos que isso, tá? Então, o que, que a pessoa está tentando compensar com seu perfeccionismo, né? Que acaba resultando ali no workaholic, que é a pessoa que trabalha demais. Então, geralmente, são pessoas que entendem que se elas não forem dessa maneira, elas não serão aceitas. Então, carregam ali um complexo de inferioridade, de culpa, de abandono, de rejeição, uma autoestima baixa, e aí é natural que o espírito vá tentar compensar isso de forma a desenvolver uma persona aqui que acaba se cobrando demais, né? Isso tem várias causas, né? Porque cresceu num ambiente assim, um pai muito rigoroso, uma mãe muito rigorosa, né? Comparações. Então, muitos vão colocar essa busca de perfeição no trabalho. Outros vão colocar essa busca de perfeição no corpo físico. Outros no intelecto. Outros na busca de títulos acadêmicos e outros na tribuna espírita, de forma a tentar compensar ali a sua inferioridade com o aplauso, com a ilusão interna de se sentirem maiores, né? Só que o perfeccionista, ele sofre muito, porque ele se cobra muito, acaba cobrando as outras pessoas, ele tem que controlar o tempo, ele tem que controlar a vida, e o controlador se torna uma pessoa extremamente ansiosa, e o ansioso, ele se torna uma pessoa muito cansada, muito pessimista, e de alguma forma pode desenvolver a procrastinação. Numa palavra, todo esse movimento fora, ao invés de gerar calmaria e leveza, acaba levando o indivíduo para uma região de mais sofrimento. E o perfeccionista, ele centraliza tudo, né? Então ele não consegue delegar, e por isso ele sofre, porque ele vai acumulando, acumulando, e quando ele tira férias, ele fica escravo ali do seu celular. Ele fica escravo do seu e-mail. Ele está o tempo todo checando e-mail, está o tempo todo vendo o celular. Por quê? Porque ele não delega. Como ele não delega, mesmo nas férias, a empresa, a escola, os amigos, o centro espírita, vão ligar para a pessoa. E aí é como se desse um prazer na pessoa falar, olha, tá vendo como as pessoas não conseguem fazer as coisas sem mim? Né? É um gesto de autoilusão, porque na verdade ele está sofrendo, né? Um processo de masoquismo aqui, né? Bom, e eu vou falar da euforia e depois eu vou consultar a Tarsila aqui se a gente continua falando por conta do nosso horário, tá? Então eu vou falar sobre a euforia. Pode continuar. Pode continuar? Então tá bom. Bom, a euforia. A euforia é aquela alegria falseada, onde o indivíduo, ele parece estar sempre ali planificado, feliz com as coisas ao seu redor, né? Então ele está sempre ali buscando alguma coisa, né? Mas na verdade,
A euforia é essa fuga psicológica do indivíduo tentar preencher o vazio existencial para anestesiar alguma dor. E para anestesiar essa dor, ele vai buscar aqui o álcool, as drogas, as festas, as compras, o sexo, a comida, os likes na internet. As redes sociais têm contribuído imensamente para causar a falsa sensação de sermos importantes, de sermos amados, de trazer alguma satisfação interior. Então, a euforia, perdão, é essa alegria falseada. Nós precisamos sentir, porque nós não conseguimos sentir a alegria verdadeira. E a alegria é uma das emoções mais importantes que nós temos. Porque a alegria, como diz a Joana, ela é importante para que nós nos sintamos motivados a continuar fazendo o bom trabalho. E a verdadeira alegria, ela só é possível pela consciência tranquila, pelo dever retamente cumprido, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos. Mas para conseguir essa alegria, nós precisamos de esforço, empenho, e é o resultado do amadurecimento do espírito, que sabe o que veio fazer, está cumprindo seu objetivo existencial. Aprender e amar-se, e amando-se, ele ama, e isso lhe dá satisfação da alma. Vou dar um exemplo bem simples. Quando nós fazemos uma tarefa, quando nós estudamos para um concurso, ou vamos fazer uma palestra, por exemplo, estudamos ali, nos preparamos, vamos lá e fazemos a palestra. E deu tudo certo. Isso nos dá alegria. Satisfação pelo dever retamente cumprido. Agora, o indivíduo que não quer ter o trabalho de executar alguma tarefa nobre, de olhar para dentro de si mesmo, de se adequar às leis da vida, ele se sente triste, sozinho. E para preencher esse vazio, o que ele vai buscar? Ele vai buscar essa alegria falseada, que é a euforia. E ele vai buscar isso onde? Nas compensações, pelas drogas, pelo álcool, pela comida, etc, etc, etc. Então, 2 erros não dão um acerto. A pessoa tem sede e ela bebe água salgada. E aí não mata a sede. A coisa só piora. E é por isso que o indivíduo, preso ali às suas adições, vai sofrendo cada vez mais. Então, ele quer sentir alegria rápida. Confunde o prazer com satisfação. Alegria com euforia. Então, a euforia é essa alegria falseada que o ego vai buscar e não dá conta ali de preencher esse vazio. Então, esse vazio, ele só vai ser preenchido quando a gente se conhecer. Quando nós eliminarmos as ilusões de querermos ser outra pessoa, de pegarmos atalhos para o sucesso, para a plenitude, para a satisfação, e aí vivendo iludidos com as utopias do mundo, que embora proporcione ali um prazer imediato, elas acabam alienando o ser. Então, as compensações levam o ego a mascarar esses desejos, ignorando ali o desequilíbrio que fica bloqueado e reprimido no inconsciente da pessoa. Tarsila, deixa eu te consultar aqui, eu tenho mais algumas coisinhas para falar. Fala mais 10 minutos, se a gente ultrapassar, quem não puder ficar, pode sair, né? Tá, ok. Vou falar 10 minutos, então, pessoal. Tá bom. Vou tentar resumir aqui o que falta, porque é bem rapidinho, tá? Os outros mecanismos de defesa do ego, eles são bem simples de entender, O primeiro deles é a racionalização. A racionalização, geralmente, acontece com pessoas muito inteligentes, pessoas muito intelectualizadas, advogados, por exemplo, e nada contra a profissão, mas a pessoa tem sempre um bom argumento. Então, ela vai defender uma causa que a gente sabe que é errado, mas ela vai achar um argumento que a gente vai ficar na dúvida. Então, a racionalização é quando nós não queremos enxergar e acabamos dando uma boa desculpa, mas que, no fundo, nós sabemos que aquilo é errado. Então, a pessoa ela não consegue assumir ali o seu erro. Por exemplo, eu não consegui a promoção. Mas também não valia a pena, era muito trabalho. Segundo exemplo, eu traí o meu marido, a minha esposa, mas eu estava bêbado. Então, o Freud vai dizer assim, bom, o que foi feito bêbado foi pensado sóbrio, Então, o álcool, ele só derruba o crivo moral. Outro exemplo, eu estava acima do limite de velocidade,
Porque olha o meu carro é muito potente, né? Bom, outro exemplo, eu sei que é errado, mas foi só dessa vez, e é pelo bem geral, né? Outro exemplo, ela terminou comigo, mas agora eu estou mais livre, eu me sinto mais leve, né? E existem tantas outras racionalizações que a gente usa, né? Outro mecanismo de defesa, negação. Aqui é a recusa da pessoa em reconhecer aquilo que não se quer ver, tá? O que acontece? Isso é reflexo de imaturidade psicológica, né? O indivíduo, ele não quer enxergar aquilo que está ruim, aquilo que lhe faz mal. Então, embora ele sinta o pensamento, o desejo, ele nega como uma forma de se defender ou de eliminar aquilo, porque aquilo vai contra o que seria ideal para a pessoa, né? É como se fosse uma regressão ao período infantil, onde a pessoa ela não quer enxergar. Porque se ela tiver que olhar, ela vai ter que encarar. E se ela encarar, ela vai ter que assumir que precisa se posicionar. Muitas vezes o ego não quer se posicionar, porque ele não quer o confronto com o problema. Então é melhor ficar ali naquela zona de conforto. Por exemplo, fingir que não vê a infidelidade do cônjuge. Negar os malefícios do álcool e do tabagismo, né? A pessoa fala assim, fumar mata lentamente. Ela fala, tudo bem, não tenho pressa de morrer, né? Então, ela está negando ali. E o outro fala assim, melhor ser um bêbado conhecido do que alcoólico anônimo, né? Então, ela brinca com essas coisas, mas, no fundo, ela não quer enxergar, que às vezes ela tem uma dependência, né? Negar que o problema está em si mesmo e não no obsessor, né? Mas problema de obsessão, né? Negar aquilo que teve contato e que é importante ser olhado, né? O orgulho, o egoísmo, o processo de autoconhecimento, né? Então a pessoa fala assim, eu vou encaminhar o link desse curso aqui com uma pessoa da minha família, né? Mas ela está precisando muito, né? Nossa, mas o tema de hoje foi perfeito para o meu marido, né? Para minha esposa, né? Só tem uma pessoa na minha família que está precisando muito ver isso, mas ela não, né? Então ela nega, ela desvia, ela tira o foco disso e coloca em outra pessoa. E aí vai sempre apontar o dedo para o outro, né? Outro mecanismo de defesa do ego é o deslocamento. O deslocamento, ele é esse mecanismo de defesa onde a pessoa desloca uma reação emocional para o objeto. Então, é o redirecionamento de um impulso, geralmente agressão, tá? Para algo que é impotente. E esse alvo pode ser uma pessoa, um objeto que serve ali como substituto psicológico, né? Então, quando o indivíduo ele é tomado pela raiva, aquela raiva que pode ter sido acumulada por não conseguir lidar com isso, por não nos posicionarmos, ela eclode. E essa raiva, né, como ele não consegue trabalhar isso, ele acaba transferindo isso para o objeto. Então é a pessoa que chuta o cachorro, que quebra um copo, que dá chute na mesa, e às vezes bate na esposa, bate nos filhos. A pessoa tem uma discussão no trabalho com seu chefe, quando ele não pode dar um soco no chefe, ele chega em casa e ele faz o deslocamento para os filhos, para a esposa. Às vezes, não na agressão física, às vezes na agressão verbal, né? Às vezes numa fala muito dura. Então, a pessoa precisa olhar isso, né? Uma criança é proibida de brincar no pátio. Então, ela passa o dia atormentando o irmão menor. Há um deslocamento, né? Alguém teve um problema com o advogado, então ela passa a rejeitar todos esses profissionais. Eu não confio em advogado, né? Advogado, enfim, ela faz esse deslocamento, tá? O outro mecanismo de defesa, já estamos acabando aqui, só falta 2, tá? É a introjeção. A introjeção, ela também é chamada de identificação. Então, a introjeção, ela funciona assim. Nós não temos determinadas qualidades, mas nós observamos isso em outra. E aí eu passo a assumir os hábitos, trejeitos e até o modo de falar, de me comportar, de me vestir, iguais àquelas pessoas. Isso acontece muito na questão do ídolo, né? Então a pessoa se veste, usa o cabelo igual o Elvis Presley, né? Então ela não consegue ser o Elvis Presley, mas ela se veste, tem o pôster dele, tem tudo lá, né?
A pessoa, né, o ídolo de futebol começa a usar o cabelo assim, o assado, ela deixa o cabelo assim. A pessoa raspa a sobrancelha, ela vai lá, raspa a sobrancelha. A pessoa põe o brinquinho, ela põe o brinquinho. Ela compra a camisa lá do Neymar, e etc. E começa a adotar os trejeitos ali do indivíduo. Mas isso acontece também no círculo religioso. Nós vemos lá o Chico, o Divaldo e outros, e a gente passa a adotar a postura dessas pessoas, às vezes até fala igual, adota trejeitos, né? Fala manso e tudo mais. Por quê? Porque nós gostaríamos de ter essas qualidades, mas ainda não temos. Então esse é o processo de introjeção. Eu me identifico e assumo aquilo para mim. E aí eu preciso olhar e perceber que eu não tenho aquilo e que eu preciso conquistar aquilo, né? Então esse é o movimento de defesa do ego. O que é interessante, né? Que nesse caso o ego acredita que as qualidades das pessoas lhe pertencem, né? Por agir parecido com ela. Então ela adota o hábito, o modo de falar, de se comportar, e aí há uma fuga da sua realidade, porque ele não quer olhar a sua realidade interior. Então, ele adota o comportamento externo. E aqui vai se formar um pseudo-ego, né? E a personalidade da pessoa, ela passa a ser baseada na imitação, numa atuação em relação ao papel do outro, né? Esse movimento, ele é interessante, né? Porque é um movimento de tentar preencher ali o seu vazio interior, né? Nós percebemos isso aí muito nos movimentos coletivos da sociedade, onde a pessoa adota causas, se vincula a ONGs, etc. tal, porque ela acredita que, né, adotando esse comportamento, se vinculando a ela, é virtuosa. Mas muitas vezes ela nem começou o processo dela, tá? Finalmente, o último mecanismo aqui, não menos importante, talvez o mais importante, é o contrário da introjeção, né? Veja que na introjeção, eu quero pegar qualidades de fora e colocar em mim. Na projeção, que é agora esse último que eu vou falar, que é a projeção de sombra, eu vou pegar tudo aquilo que está na minha sombra e colocar fora. Então eu vou colocar no outro. Então o mal está no outro, o defeito está no outro. E isso me incomoda. Porque o outro vai mostrar aquilo que eu tento esconder. Então vejam, existe a introjeção, que eu quero as qualidades do outro para pôr em mim, né? E existe a projeção, que eu quero tirar o mal que há em mim. E pode haver esses mecanismos todos misturados, né? A pessoa pode estar em negação, racionalizar, fazer introjeção, a projeção de sombra, é uma loucura, né? Mas vamos falar da projeção. A projeção de sombra, ela funciona assim, tá? O indivíduo quer expulsar de si algo que ele localiza no outro, né? Então, aquilo que nos irrita e nos incomoda muito no outro, provavelmente está em nós. Então, ele vai acusar o outro de uma suposta inferioridade, porque ele acredita que aquilo não está nele, né? Que a maldade, o mau-caratismo, a traição, a calúnia está no outro, não está nele, né? Então, o mecanismo de defesa que faz com que nós vejamos no outro aquilo que nós não gostamos em nós. E aí nós passamos a combater no outro o que nós gostaríamos de ocultar em nós. Tá? Então, é uma operação onde o indivíduo ele quer expulsar de si mesmo aquilo que ele acredita que não é dele. Como a Joana diz, é um desejo de cuspir alguma coisa, de querer colocar a distância entre mim e isto. Então, o ego ele quer apenas a parte boa. Aquilo que é ruim, eu tenho que colocar fora de mim. E geralmente eu coloco em alguém. Então o outro, ele se torna o portador de todo o mal que eu não consigo receber em mim, né? E aí eu vou levando isso, né? Então, toda vez que alguém combate com exagerada veemência determinados traços de caráter em alguém, está se projetando nele, né? O ego não quer reconhecer aquilo como conteúdo dele. E aí ele torna a sua vítima o espelho no qual ele se reflete. Então, de maneira inconsciente, né, nós vamos fazer esse movimento, né? É uma espécie de alívio, né? Um alívio psíquico. Nossa, isso é dele, isso é dela, não é meu. Como acontece lá, que nós falamos, né, no puritanismo. Eu sei que eu sou uma boa pessoa, né? Isso é o que o ego pensa. Mas esse alívio ele é momentâneo. Daqui a pouco,
nós vamos encontrar outras pessoas que vão desencadear o mesmo processo em nós, né? Então, veja que interessante, a projeção, ela é mais ou menos assim, ó. Veja aqui, eu vou pegar esse produto aqui, eu vou mostrar isso para vocês, né? Dá uma olhadinha aqui, né? Então, veja, aqui eu tenho esse álcool gel, né? Aqui no álcool gel, eu tenho um rótulo, né? E o rótulo, o que que o rótulo diz? O rótulo, ele diz aquilo que o produto tem, o conteúdo desse produto, certo? A projeção é assim, quem coloca rótulo nos outros, mostra o conteúdo de si mesmo. Né? Por isso Jesus vai dizer, não julgueis. Porque quando nós julgamos, nós corremos um sério risco de estarmos falando de nós mesmos, né? Então, veja, a projeção faz com que o projetor enxergue no outro o que, na verdade, é sombrio nele mesmo. Isso ocorre, como todos os mecanismos de defesa que aqui falamos, porque o ego ele não quer aceitar, reconhecer a sombra como um conteúdo ali pertencente à sua psique. Bom, acabei, Tarsila. Acho que cumprimos aqui o nosso tempo. Magistral, professor Paulo Lodge, magistral. E eu peço desculpas, e aí eu vou pedir uma coisa a vocês. Eu sei o que aconteceu. Eu abri e as pessoas entraram no link, porque elas tinham um link, e foram entrando. E aí elas entraram no outro link, por isso que eu não consegui gravar. Então, vocês esperem eu dar eu vou mandar sempre no curso Autodescoberta. Pode entrar, eu já abri a sala. E vocês vão entrar no que está aberto, tá? Tá bom? Tarsila, você não tinha enviado o link, tinha um remanescente lá, né? Então, esperar sempre você mandar o link, igual você fez também. Vai ser, é isso mesmo. Toninho, obrigado por essa ajuda. Esperem eu mandar o link, mas eu não vou mandar individual, porque é muito complicado para mim. Eu vou mandar no curso Autodescoberta, o que aparece o rosto da Joana de Ângeles, não é o da Helena, não, tá? A Helena lá do Titicaca. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Porque nós já estamos em 5h38. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Paulo, eu estava refletindo acerca disso tudo, dessa complexidade toda, né? E a gente percebe que está ligada à razão, né? Seriam os chamados sofismas da razão, porque aí a gente percebe que quanto mais elaborado é a capacidade mental do indivíduo, mais ele vai se colocar nisso aí, né? A simplicidade de pensamento, a pessoa, quer dizer, aí até que ponto nos gera uma certa, não é contradição, um desafio, né? Porque a gente sabe que o progresso intelectual ele engendra o moral, a gente sabe disso. E esse desenvolvimento intelectual aí que gera, né, esses sofismas, né, esse farisaísmo aí em torno da letra, né? Eu queria só ir pensando nesse assunto. Perfeito. Não, é isso mesmo, Antônio, né? É exatamente por conta disso que nós possuímos uma inteligência intelectual e uma inteligência emocional, né? Não adianta o espírito se adiantar muito no intelecto, porque ele pode acabar caindo nesse egocentrismo, né? Nesse orgulho exacerbado. E aí a divina providência vai gerar os mecanismos necessários para que o indivíduo possa se humildar. E aí são as reencarnações expiatórias, como, por exemplo, o Emmanuel, né? Ele vai reencarnar no livro 50 anos depois como escravo na história. E ali ele se humilda, e assim vai durante muitas encarnações, né? Então, a providência divina, no próprio livro dos Espíritos, nós encontramos lá na questão 115 e nas seguintes, né? O espírito é criado simples e ignorante. E aos poucos ele vai se desenvolvendo, desenvolvendo primeiro seu intelecto, para que diante do intelecto ele possa desenvolver o seu livre-arbítrio e fazer escolhas relacionadas à moral. Então veja que quando o intelecto se desenvolve e ele escolhe não fazer o bem, também é o mal, né? Que não basta apenas não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Então aí o espírito ele vai se complicando e ele vai se enroscando, né? Assim como o Saulo de Tarso, né? Que era como você disse, um fariseu, e de repente ele precisa se render ali ao sentimento, né? Porque o homenzinho orgulhoso, né? Orgulhoso demais. E esse orgulho saiu muito caro para ele, né? Porque ele
Ele teve que passar por aquela reencarnação e perder ali o bem mais valioso que ele encontrou na sua vida, que era Abigail. E isso acabou com ele, né? Isso fez com que ele ali tivesse que olhar a sua vida por outro prisma, né? Então, esses reveses, eles são providenciados pela divindade, né, Antônio? Exatamente para que nós possamos nos conhecer e nos desenvolver. E é claro que aí o intelecto mais apurado, ele pode facilitar esse aprendizado, né? Isso fica muito bem retratado na parábola do filho pródigo, né? Onde o filho mais novo é inconsequente e o filho mais velho que ficou é mais intelectualizado. Mas mesmo assim ele tem a inveja, ele tem o rancor, ele tem tudo isso, né? Então são aspectos que estão em nós que precisam ser aprimorados, né? E aí por isso que nós precisamos das reencarnações. E aí dentro das reencarnações, como essa, por exemplo, nós temos a oportunidade de nos esclarecer do ponto de vista espiritual e psicológico, né? E daqui para frente vai ser assim, né, Antônio? Não vai ter vida fácil para nenhum cristão, não. Você vai ter que aprender a parte espiritual e a parte psicológica. Não é que a gente tem que ser psicólogo ou algo do tipo. Não, noções básicas, né? São coisas básicas que a gente vai aprendendo aos poucos. Igual a doutrina, né? Quando a gente começou a ler o Livro dos Espíritos, né? Prolegômenos. Meu Deus do céu, que palavra é essa, né? E hoje a gente já sabe. E é prolegômenos? Não sei o quê. A gente lê a Joana. Nossa, que difícil. Mas, já está ficando mais fácil agora e vai entendendo, né? Então é natural que seja assim, Antônio, né? Alice, pode fazer a sua pergunta. Eu gostaria de fazer, na verdade, uma reflexão aqui, Uhum. e ver, né, se vocês concordam. Quando você falou sobre a projeção, então, a gente teve a ideia de que a projeção, ela é colocada no outro, né, aquilo que nós não queremos ver em nós, certo? Então, vamos dizer assim que eu tenho as qualidades ruins, ou seja, os defeitos, e tenho as qualidades, correto? E se eu, por exemplo, quando eu vejo no homem, né, algo que eu me torno apaixonada, e isso eu começo a ver só as coisas boas, e depois do casamento é que eu vou ver, né, os defeitos, certo? Então, essa projeção aí eu fiz no início de um relacionamento em que eu me apaixonei, né, pelo sexo oposto, ou do mesmo sexo, aí já complica um pouco mais, mas que entra a questão da ânima e do ânimos. Mas, então, aí eu coloco aqui a reflexão, né, que eu projeto, por exemplo, no início de um namoro, né, vendo no meu parceiro, né, no meu namorado, no meu noivo, no pretendente, que eu me apaixonei, eu enxergo ali só qualidades, num momento de paixão esfuziante, certo? E então eu estou projetando, né? Eu estou fazendo uma projeção, tá correto? Eu estou fazendo uma projeção, né? Porque tudo isso, né? Aquilo que eu estou vendo no outro, né? No sexo oposto, eu estaria em mim. Correto? Isso que você está descrevendo, Alice, não seria uma projeção, tá? A projeção de sombra é tudo o que me irrita no outro, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que acho que não precisamos ter medo de falar Mas, disso, assim, né? só uma perguntinha para eu poder entender aqui, que, no caso, se eu só projeto coisa ruim ou eu posso projetar coisa boa? É isso que Pode ter coisa boa também, né? Então, porque mas aí, a coisa caso boa... que eu estou colocando, seria... Desculpa. Aí, nesse caso que eu estou colocando, só para clarear aqui o meu entendimento em relação à projeção. Então, nesse caso que eu estou colocando aqui do namorado, né, eu me apaixonei
na verdade, foi por uma projeção boa ou não? Não, eu sei que isso é confuso, né? Veja, o mecanismo de defesa, ele se chama projeção de sombra. Quando é sombra, não é bom, tá? Projeção de sombra. Então, o mecanismo de defesa do ego, onde aquilo que irrita muito no outro passa a combater. Então, por exemplo, o presidente Trump aparece lá na televisão, a pessoa fala, esse Trump é fascista, e não sei o que e tal. Aqui tem uma projeção de sombra. Porque eu posso olhar para aquela pessoa e falar assim, poxa, eu não concordo com o posicionamento desse político, e isso é leveza. Então, a indignação é eu não concordar com o outro, mas não me desequilibrar por isso. Agora, quando isso me irrita muito no outro, pode cavar que ele está mostrando abertamente algo que você quer esconder. Isso é projeção de sombra, tá? O que você falou de ânima e ânimos é outro processo. Se chama identificação psíquica. Você é atraída por algo no outro que te fascina, que te encanta. No seu caso, que a mulher é o ânimos sedutor, que é sombrio. Esse ânimos sedutor, ele tem aquilo que você precisa, e você é atraída para ele, porque você idealiza nele coisas boas, você idealiza, é diferente de projetar, você idealiza. Então, você faz uma idealização e uma identificação. Por quê? Porque nós atraímos, você como mulher, você vai atrair o masculino que existe dentro de você. Então, você vai atrair aquele masculino com o qual você se identifica, ou ainda aquele que você precisa para complementar o seu processo psíquico de ânima e ânimos. Isso nós vamos falar lá na frente, quando a gente for falar da ânima e do ânimos, como é que acontecem essas atrações, né? E no começo aquele encanto, e depois eu falo, meu Deus do céu, onde é que eu fui amarrar o meu burrinho aqui? Essa pessoa, como é que eu não vi isso? Você viu, né? Mas é o que a gente precisa, é o que a gente atrai, porque nós estamos presos num padrão afetivo do qual nós não conseguimos nos libertar. É como o Wi-Fi, a gente vai atrair exatamente aquilo que a gente precisa para se conhecer. Aqui é um processo mais elaborado, porque a ânima e o ânimos, eles são sedutores, né? Por isso que tem um conto, que depois eu falo na ânima e do ânimos, que se chama O Barba Azul. Né? A mulher se apaixona pelo cara que tem a barba azul, mas ela não consegue ver a barba azul dele. Ou seja, todo mundo vê ali que tem alguma coisa errada com aquele homem, mas ela não, ela está apaixonada por ele. Porque o seu masculino interno reverbera com aquilo, está em sintonia com aquilo. Então, ela faz esse convite para esse masculino, para que ela conheça o seu ânimos e ela possa trabalhar agora o seu ânimos. Então, são processos parecidos, mas diferentes, né? E eu entendo que isso realmente possa causar alguma confusão, né? Mas vamos ficar só no mecanismo de defesa. Projeção de sombra, né, é algo que me irrita no outro, tá? Deu para entender, Alice? Então, a projeção, independente dela ser de sombra ou não, Deus, né, vamos dizer que usou do mecanismo, né, dessa particularidade de sombra que eu vejo, a minha sombra no outro, então eu estou projetando no outro exatamente para eu me conhecer. Então, eu estou vendo aí do que você falou, o mesmo princípio em ânima e ânimos. Não vamos entrar nisso que pode confundir muito, mas se eu vejo no outro, independente dele ser sexo feminino ou masculino, né, eu estou vendo no outro aquilo que eu preciso ver em mim. Né? Aí, nesse caso, eu entendo dessa forma, assim, que tem um princípio que, em qualquer rótulo ou nome que se dê, tem esse princípio que vai se identificar sendo, né, na projeção negativa ou positiva. Sim, esse princípio, não, exato. Esse princípio que você está falando se chama afinidade psíquica, veja. Mas essa afinidade psíquica, ela tem a ver com o seguinte, né, entendeu? Há uma sintonia, mas na projeção de sombra, você não gosta da pessoa, você não quer se relacionar com ela.
porque ela mostra o que há de equivocado em você. Sim. Na ânima e ânimos, é uma atração, né? Porque há uma afinidade psíquica. Então, aqui há uma afinidade psíquica sombria, e na ânima e ânimos há uma afinidade psíquica atrativa. E depois vai se tornar sombria também. Né? Vamos deixar mais a gente, Joana fazer a pergunta, tá? Ainda tem tempo? Ainda posso fazer a pergunta ou já venceu o tempo? Pode, Maria Joana. Então, deixa eu ver com você, Paulo. Eu não sei se eu absorvi bem essa explicação sua, mas quando você diz que o ego precisa da persona para convivência, seja em que aspecto for da vida, né? Mas quando essa persona nada mais é do que uma máscara, né? Que a gente muitas vezes até a gente fala assim, o outro está mascarado, né? A gente usa essa expressão. Mas você também diz que o ego tem uma pontinha no self. No inconsciente. No inconsciente, justamente, no inconsciente. Então, quando a gente percebe pessoas que estão nessa persona de bonzinho, de muito, né? Você falou principalmente dentro do centro espírita, que nós vamos falar de centro espírita, mas pode ser em qualquer outra casa religiosa. Aquela pessoa anjo, que a gente às vezes até identifica como um herói ou uma heroína, e essa pessoa não é feliz. A gente acompanha passo a passo. Provavelmente, então, o inconsciente dele está em total sombra. Ele está apenas só com uma persona. Ele está vivendo só essa persona. Exato. Porque aqui o ego, ele se identifica muito com a persona, né? E acontece isso que você está falando, né? Vai chegando a determinado momento em que a pessoa ela vai cair numa vida não vivida, né? Porque o inconsciente, né? O self vai mandar esses convites, né? E os convites, eles na doutrina espírita a gente fala isso, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E é exatamente isso, né? E o Freud, ele vai traduzir isso em psicologia, né? Em psicanálise assim. Quando a dor de não viver for maior que o medo de mudar, a pessoa muda. É aquela história, né? Quando a dor for muito grande, aí a pessoa, ela tem que fazer uma escolha. Porque senão, ela cai na ansiedade, ela cai na depressão, né? E aí o sofrimento vem fazer esse convite para a pessoa, né, Joana? Para que ela olhe aqueles conteúdos que estão inconscientes que ela precisa trabalhar, mas ela não quer trabalhar aqueles conteúdos, mas precisa trabalhar. Né? Interessante que a gente vê muito isso e nas conversas, nas trocas de ideias, a gente ouve muito falar assim, fulano ou fulano é tão maravilhoso, mas ele é tão infeliz, está tudo errado. Será que Deus está punindo? Então, a punição não é nada de nada, nada é dele. Não, daquele inconsciente isso. que está sofrendo a consequência do ego mascarado, né? Exatamente, um ego infantilizado, porque o self fala assim, ego, vamos lá, meu filho, você tem que trabalhar, tem que fazer, que é a nossa personalidade encarnada, né? E aí, se a gente, como eu falei, se a gente reencarna e não faz nada, a gente tem que arcar com as consequências de não fazer nada. Né? Obrigada, Paulo. Por nada. Bom, só rapidinho aqui, tem um livro chamado Cavaleiro Preso na Armadura, acho que vai ser interessante para essa pergunta dela, né? Tem uma palestra que o Divaldo faz sobre esse livro, se vocês quiserem procurar depois no YouTube, né? Cavaleiro na Armadura, né? O Divaldo tem uma palestra onde ele faz a palestra em cima desse livro, é muito boa, muito interessante. Obrigado, Alice, por lembrar. Gente, então já estamos em 17h55, nós temos a vibração do Pai às 18 horas, temos o Evangelho no Lar dos Ceareiros, eu vou ter que abrir a sala de novo, às 16h15, às 16h15, então eu acho que a gente pode encerrar. E o encerramento é só de gratidão, gratidão pelas pessoas que conseguiram entrar, gratidão a Joana, que tem nos oferecido esses ensinamentos todos, gratidão ao Paulo, porque já internalizou esses ensinamentos para nos transmitir, e aí depende dele a maior internalização para ele poder praticar, porque ele está nos transmitindo.
como diz Cora Coralina, feliz é aquele que ensina o que já sabe, né? Então, ele já está nos ensinando o que ele já sabe. Agora, a ele cabe colocar em prática ou não, como a nós também, que estamos aqui, nós temos que colocar em prática ou não, dependendo desse amadurecimento do nosso ego. Então, é muita gratidão. E gratidão aos Ceareiros do Cristo, que nos proporcionou essa tarde. E eu peço desculpas por ter cometido o erro de não mandar o link para poder as pessoas entrarem no link, eu já estando com a sala aberta. Tá? Então, muito obrigada a todos, obrigado ao Grupo do Pai também, ao Centro, ao Posto de Auxílio Espírita, também estou ligada, tá? Por estar nos permitindo esse curso também. E assim nós encerramos, e na próxima vez, eu não sei qual é, eu não estou com a programação aberta agora aqui, mas eu posso colocar no curso Autodescobrimento, que tem a figurazinha da Joana de Ângeles, para vocês verem qual é a próxima vez e já até se encaminharem para os assuntos. Combinado? Então, muito obrigada a todos, que todos sejam abençoados, tá? E que a gente possa internalizar, como eu gosto muito de aprender, apreender, compreender, quer dizer, botar com a gente, né? E exercitar os ensinamentos que nós aprendemos. Obrigada por todos. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. E, Arinha, eu vou te ligar agora, tá? Só para perguntar um negocinho. Obrigada. Tá bom, Arinha, minha sobrinha. Boa noite. Boa noite a todos. Grande abraço. Boa noite, obrigada. Um beijo, todos. Tudo bom para vocês. Eu vou fechar, tá? Tá bom? Tá. Boa noite. Boa noite.